Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu trouxe algo tão fresquinho para compartilhar com os irmãos que o Senhor Jesus Cristo tem me dado e completou esse entendimento ainda nesta manhã do dia 27 de abril de 2023. Devido a ser tão recente essa notícia, eu peço perdão aos irmãos se eu não conseguir explicar, se eu não conseguir colocar para fora tudo aquilo que está aqui dentro e se eu não conseguir me fazer compreender. Então, se de repente ficar alguma dúvida para trás, por favor, deixe aqui nos comentários que você vai estar me ajudando a explicar melhor. Amém? Então, o nosso assunto começa em Mateus, no capítulo 24. Para os irmãos que já têm um pouco mais de intimidade com a palavra de Deus, sabe que aqui estão relacionados os fatos que acontecem, né, no princípio das dores. E para os irmãos que já acompanham este canal aqui há algum tempo, nós já falamos bastante sobre isso. Se você não conhece, você pode ir até a aba das playlists. Lá eu tenho algumas playlists sobre estudos do fim, estudos sobre o arrebatamento, onde eu explico exatamente qual é a época, né, de que época para cá que estão acontecendo esses fatos que Jesus falou a respeito do princípio do fim. E então no versículo 14, que é o versículo por onde nós vamos começar aqui, o Senhor Jesus Cristo fala: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim." Aqui, meus irmãos, aquele que ama a vinda do Senhor Jesus Cristo se inspira nesse versículo para orar, para que isso seja acelerado, né? Para que o evangelho chegue a todas as gentes, para a gente poder ir para casa, né? Falando assim de uma forma bem infantil, né? Mas é exatamente isso que a gente sente. E com Jesus é algo maravilhoso, porque a gente pode ser criança. Não tem problema ser criança perto de Jesus. Bom, então se você é uma dessas pessoas que ora para que o evangelho do reino de Deus esteja sendo pregado sobre todo mundo, que ora para que Deus levante missionários, para que Deus levante ceifeiros para a seara, então eu trago não uma boa notícia qualquer, sim uma maravilhosa notícia, uma notícia que nós estamos esperando por isso. Posso dizer para os irmãos que eu tenho uma caminhada com Jesus Cristo de alguns anos. Em comparação a outros irmãos, eu sei que é pouco tempo, mas por estes anos eu tenho orado nesse sentido. E quando eu encontrei esta palavra aqui que eu vou mostrar para os irmãos, essa palavra me alegrou demais. Ela está em Romanos, no capítulo 10. E o apóstolo Paulo diz assim: "Mas, digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo." O apóstolo Paulo estava dizendo aqui, nestes capítulos, né, no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11, ele está falando sobre algo que vai acontecer, que iria acontecer no final dos tempos, né? Que é sobre os judeus estarem recebendo Cristo, os mortos ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo. Ele fala, né? E então nesse versículo, ele diz aqui, versículo 18, que sim, o evangelho, por certo, saiu por toda a terra foi ouvida a voz deles, ou seja, a voz daqueles que pregam o evangelho. Quando eu vi esse versículo, meus irmãos, eu pude então receber a alegria de Jesus Cristo dentro do meu coração, por saber
que as nossas orações têm sido respondidas por saber que este dia está muito perto de acontecer. Que dia? O dia de voltarmos para casa. Pois o evangelho do reino de Deus tem sido pregado em toda a terra. Algumas pessoas até podem contrariar isso, dizer, olha, mas o evangelho ainda não foi traduzido para algumas línguas, ou dizer, não, olha, mas tem os povos que não foram alcançados ainda. Enfim, podem dizer algumas coisas nesse sentido, mas eu digo a vocês que muitas são as notícias de que o próprio Senhor Jesus Cristo tem se manifestado a tribos indígenas, tem se manifestado a judeus, tem se manifestado a muçulmanos, tem se manifestado por sonhos, por visões, tem se manifestado através do seu próprio evangelho, alcançando vidas ao redor da terra. Então, meus irmãos, nada é impossível ao Senhor Jesus Cristo. Ele pode fazer, ele pode alcançar aquelas pessoas que nós não alcançamos, né? E por que é que eu fiquei tão feliz quando eu vi esse versículo? Porque eu pude crer. Se você crer, você também ficará muito feliz. Irmãos, não é à toa que a perseguição está se levantando ao redor da terra. Não é à toa. Isso está muito relacionado com o poder de Cristo manifestado através do Evangelho. Enquanto o Evangelho está alcançando o mundo, a perseguição está se levantando, é claro. Eu espero que você não tenha medo sobre isso. Eu espero que você não tenha a sua vida por mais preciosa do que a vida de algumas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, do que a vida de pessoas que estão recebendo agora Jesus Cristo neste momento. Então, meus irmãos, orem com toda a força por causa disso. Eu quero ainda mostrar mais um texto para vocês. Esse texto é uma profecia que se encontra em Salmos, capítulo 19, dos versículos 3 ao 6. Diz assim: sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Então vamos lá. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Irmãos, há aqueles que pregam e há aqueles que oram. E o evangelho está sendo levado sobre a face da terra. Versículo 4. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. As palavras de quem? As palavras de Cristo. Neles pôs uma tenda para o sol. Aqui está falando do nosso azeite, daquele azeite que está no nosso coração, chamado Espírito Santo, que nos leva a focar em Cristo, nos leva a estar em Cristo, em comunhão com Ele. E qual o noivo que sai do seu tálamo? Aqui está falando do próprio Cristo. Aqui, tálamo, a palavra tálamo quer dizer leito nupcial, leito do casamento, leito conjugal. Irmãos, aqui está falando exatamente que o evangelho sendo pregado ao redor da terra, estamos prontos para as bodas de Cristo. E se alegra como um herói a correr o seu caminho. Então Jesus Cristo está aguardando também pelas bodas. E Ele está cumprindo a vontade do Pai, que é levar o evangelho sobre toda a terra. Esse é o caminho de Cristo. É isso que vai dizer também aqui no versículo 6. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. O evangelho está correndo o mundo, de leste a oeste, e nada se furta ao seu calor.
Ou seja, nada pode atrapalhar esse ímpeto de Jesus Cristo de levar o evangelho do reino de Deus. Vamos continuar orando, porque nós queremos ser achados fiéis por Cristo no dia da nossa coroação, no dia dele nos entregar a nossa coroa. Então, amados, eu peço a vocês que continuem orando em favor das vidas que estão sobre a face da terra, para que o evangelho chegue. Ore pelos jovens. O inimigo tem roubado a força dos jovens, distraindo eles, e o jovem é uma pessoa que tem a disposição tanto de coração quanto ânimo, como força, vigor. Ele está disponível para o evangelho, para levar o evangelho, se ele é de Jesus Cristo. Então ore pelos jovens, para que o coração deles se voltem a Cristo, para que o inimigo não tenha poder sobre a vida deles. Orem sobre a nossa nação, orem sobre os governantes. A palavra de Deus diz muito a respeito disso. Não ore apenas pelas pessoas que são boas. Ore também por aquelas pessoas que não são, para que elas venham ao arrependimento. Enfim, orem por aqueles que vos perseguem, vos maltratam. Orem, irmãos. O mundo carece de ver pessoas que têm vida de oração. Se você não tem tempo para se dedicar à oração, o que eu digo para você é: deixe algo de lado. Priorize o reino de Deus na sua vida. Porque nós precisamos do reino de Deus. Nós precisamos do alimento espiritual mais do que qualquer outra coisa na face da terra. Então, não deixe de cumprir aquilo que Deus tem por propósito para a sua vida. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo nos ache fiéis naquele grande dia. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique aí com essa reflexão. Me ajude a levar esse vídeo para outras pessoas, deixando o seu like, curtindo e compartilhando. Deus abençoe.